Olá pessoal, estamos aqui hoje no terceiro episódio do Tecomaticast, esse ambiente para tratar de inovação, tecnologia e construção civil. E hoje nós estamos aqui com o Vitor Amadeu, formado na Universidade Federal da Bahia, um amigo, e parceiro nosso também. Hoje, diretor executivo de engenharia da Rio Ave, uma das maiores construtoras do Nordeste, que vai nos abrilhantar com esse papo e essa conversa aqui. E para iniciar, a gente queria aqui, Vitor, saber um pouco da sua trajetória, por que engenharia, dessa sua formação. O engenheiro é inquieto, o engenheiro é meio louco. Por que escolher essa carreira tão importante para o desenvolvimento do país e o desenvolvimento da nação? Primeiramente, queria agradecer, Neto, aí pelo convite, em nome da Rio Ave, em meu nome e acho que em nome dos engenheiros. Eu acho que é uma iniciativa muito válida a gente trocar um pouco de ideia sobre engenharia, é uma coisa que tem faltado bastante. E dizer que, assim como você, ele considera um grande parceiro aí, estamos juntos para o sempre aí, para sempre. Eu sou Vitor Amadeu, como você falou, sou baiano, mas já estou aqui em Pernambuco há 8 anos. Boa. Fiz faculdade de engenharia lá na Bahia, estagiei durante a faculdade numa empresa de impermeabilização, então fiz uma trajetória boa, que eu gosto sempre de citar, que é uma área que eu gosto de trocar ideia sempre e que quando dá problema é problema grande, não é pequeno, então gosto sempre de citar. E fui convidado a entrar na Odebrecht, na época era Odebrecht, na área imobiliária, quando ainda era estagiário dessa empresa de impermeabilização. Prestava serviço em todas as obras da Odebrecht e acabou que fui convidado e ingressei como estagiário na Odebrecht. Isso em 2005. Em 2006 formei e aí tive uma oportunidade que eu acho que foi um divisor de águas para mim, quanto a conhecimento técnico, que me convidaram para fazer parte do time de assistência técnica. Perfeito. Da empresa. Então, aquilo que hoje eu tenho consciência que eu não tinha naquela época, que a gente acaba fazendo as obras e deixando para trás para outro ver o que é que a gente fez certo ou errado, eu acabei aprendendo logo no início da minha carreira. Isso me fez trilhar uma carreira sempre para o lado de engenharia, sempre gostei muito de projetos, sempre fui um curioso, sempre gostei de engenhar e iniciei na parte que eu considero assim, onde todos deveriam passar, saber o que é que você fez bem feito e o que é que fez mal feito. Então, passei pela assistência técnica há um tempo, como engenheiro, eram empreendimentos de grande porte, então tinha de tudo um pouco. E esse conhecimento técnico acabou que me convidaram para participar de uma obra em andamento e iniciar uma obra, sendo um responsável pela engenharia do empreendimento. E aí foi onde eu comecei, de fato, a minha carreira de engenheiro, agora já formado, em obras imobiliárias. No empreendimento chamado Mundo Plaza. Um empreendimento que tinha 134 mil metros quadrados de área construída, uma torre empresarial, uma torre residencial, um mall com 66 lojas. Então acabei já num empreendimento grande e vivenciei muita coisa naquele empreendimento. Daí surgiu uma oportunidade de crescimento dentro da própria empresa, de abraçar mais de uma obra com esse mesmo programa. Então eu passei a fazer engenharia e planejamento de 2 empreendimentos ao mesmo tempo. Então ia sempre acabando um e começando o outro, isso ainda na Bahia. A Odebrecht na Bahia, na época, construía sempre 2 empreendimentos ao mesmo tempo, só que empreendimentos grandes. Então eram tudo empreendimentos acima de 100 mil metros quadrados e acabava que tomei conta dessas 2 obras na parte de engenharia. Era muito bem setorizado. Quando trata-se de empresa grande assim, acaba que tudo é muito bem setorizado, então eu fazia toda a engenharia, a parte de projetos e planejamento. E por ter bom domínio dessa área de engenharia, acabei fazendo as grandes contratações. Então, grandes contratações acabavam ficando comigo. Escoramentos, coisas que tinham necessidade mais técnica. Perfeito. Esquadrias, equipamentos ficavam comigo e fui sempre me aprofundando e tratando dessa parte. E aí assim fiquei na Odebrecht, formei em 2006, fiquei até 2013 lá na Bahia. O último empreendimento que eu fiz foi um empreendimento de 9 torres, bem grande, com 2 hotéis,
Então, novamente, vivenciei bastante tipologias. Nessa carreira, fiz 3 hotéis nesse tempo, por exemplo. Boa. Que não é uma coisa que a gente tem a oportunidade de fazer todo dia. E você tem outras práticas ali envolvidas, né? Tem outras práticas. Acaba que a gente entregava os hotéis 100% montado, então tudo era com a gente entregou com o garfo na gaveta, e tinha que ser da marca tal, que a bandeira exigia, então era uma dinâmica diferente. Uhum. A gente montou uma operação de estacionamento no empreendimento, era a gente, então acaba que vivenciei, não estava à frente direto da obra, porque era bem setorizada. Eu era o gerente de engenharia e planejamento, tinha um gerente de produção e tinha um gerente de custos e comercial, que é suprimentos. Então, mas acaba que eu vivenciei muito essa parte de montagem dos empreendimentos, desde da área de projeto antes das obras, que a gente chamava de engenharia montante, até a entrega pós-obra, porque eu ainda continuei com assistência técnica. Uhum. Ou seja, eu formei e acabei continuando liderando a assistência técnica, não saiu de minha liderança. E aí, em 2014, a Odebrecht me convidou para ir para Angola, porque estava desenvolvendo um mercado imobiliário. Já tinha alguns empreendimentos e tinha uma nova região a ser desenvolvida em Angola, em Luanda. E eu fui convidado para ir para fazer lá a incorporação imobiliária desses empreendimentos. Perfeito. Fiquei em Angola de 2014 até 2016, que foi quando teve a crise. A gente teve aquela crise aí da construção civil que a gente sabe no país. E fui convidado aí, nesse momento de crise, fui convidado a vir para Pernambuco, para a reserva do Paiva, para assumir a construção dos empreendimentos que tinha lá naquele momento. Estava se fazendo uma mudança na equipe. Brasileira. Aí vim para a Veneza Brasileira. Então, eu cheguei aqui em 2016, assumi a construção de 3 empreendimentos que estavam em construção, Aquamarine, Paradiso e Verano. Ótimo. E estou aqui até esse momento. Em 2022, eu me desvinculei da Odebrecht. Surgiu um convite de uma empresa americana de brasileiros. É uma coisa interessante. Acho que depois, quem quiser dar uma pesquisada aí, chama Sejude. É a empresa de um brasileiro que foi para lá como um pedreiro. Cresceu, hoje é uma empresa grande nos Estados Unidos, mas são brasileiros. E eles me convidaram para abrir a filial no Brasil. Então eu fiquei de 2022 até o final de 2023, do meio de 22 até 23, nessa empresa, desenvolvendo empreendimentos no sul, no sudeste, com eles. Bacana que eles são também na área imobiliária, então eles constroem na área imobiliária nos Estados Unidos. Então eles fizeram o caminho inverso. Eles traçaram uma empresa lá nos Estados Unidos, criaram e estavam trazendo para o Brasil. Construíram alguns empreendimentos marcantes nos Estados Unidos. Pra você ter ideia aí, na época eu estava lá envolvido muito pouco, mas estava um pouco envolvido. Eles construíram o Fasano, que fica na Quinta Avenida em Nova York. Sei. Foi a primeira empresa brasileira nos últimos 100 anos que construiu alguma coisa na Quinta Avenida. Então, é uma empresa de brasileiros bem sucedida. E aí, no finalzinho de 2023, a Rio Ave foi lá me resgatar. Boa. Como eu falei, eu me apaixonei por Pernambuco, acabei no Paiva lá na Veneza Brasileira. E apesar de eu trabalhar no Sudeste, eu continuei mantendo minha família aqui no Paiva. Então, eu passava a semana toda no Rio de Janeiro e voltava aos finais de semana para minha casa na Veneza Brasileira. E o convite da Rio Ave veio a calhar. Voltar para minha casa, para minha terra, agora chamada Minha Terra, para próximo da minha família, onde eu tenho 2 filhos maravilhosos, uma esposa também parceiríssima. Onde eu fui, sempre fui com ela, até para Angola, quando eu fui, fomos juntos, a família toda. Então, foi um convite que veio a calhar, voltar para Recife, e além disso, assumir um desafio grande aí na Rio Ave, onde hoje eu lidero aí 7 obras, 7 empreendimentos. Temos empreendimentos da praia até a Zona Norte. Perfeito. E estamos aí na luta, com bastante obra e muitos desafios. Que trajetória brilhante, né? Parabéns, Vitor. Veja que uma coisa interessante, você falou várias coisas aí que estava aqui eu processando. Começar pela assistência técnica. O quanto é importante a gente entender que quando a gente entrega um empreendimento, a gente não
não acaba o vínculo. Não acaba. Né? Você tem ainda ali não só o vínculo do ponto de vista de uma garantia ou de uma assistência técnica, mas você tem o vínculo da imagem, que está sempre associada. O vínculo com o cliente, né, Neto? Isso. Ali começa o vínculo com o cliente de verdade. E aí você trabalha um sistema de recorrência, de sucesso, vamos dizer assim, do cliente. Então, realmente, eu não sei se isso tem a ver com a cultura da Odebrecht, né? Que lá você tem aquela cultura TEL, né? Tecnologia Empresarial Odebrecht, que o pessoal lia o livro de trás para frente. Não sei se, Exato. Né? Os 3 livros de trás você começou de trás para frente também. Começou da assistência técnica. Comecei. Para frente, fazendo só esse trocadilho, esse paralelo. Mas outra coisa interessante, até para essas novas gerações, que são gerações um pouco mais ansiosas, veja que a formação, ser uma pessoa jovem, apesar do cabelo branco, né, que nós temos, mas é uma pessoa... É o trecho, é o tempo de voo, né? É uma pessoa jovem, mas que passou aí por várias áreas. Às vezes, a gente estava conversando recentemente com outro parceiro nosso aqui, com o Lucas, e Lucas dizendo da ansiedade de um novo engenheiro de pular etapa, fez uma obra e acha que na segunda ele já pode ser um coordenador e que ele pode ser um diretor, né, de engenharia, e é tudo ali no seu tempo. Lógico que tem que passar por várias experiências, né? Desde a parte de impermeabilização, e aí tenho até que fazer uma ressalva com o Ricardo, quando ele for discutir projeto de impermeabilização com a Rio Ave, ele tem que se preparar o dobro, né? Porque tudo isso faz parte da trajetória nossa. Então, perfeita essa trajetória, e a pessoa, quando a gente vê assim, Vitor é diretor executivo de engenharia da Rio Ave, certo? Ou, né, era representante de outra empresa. As pessoas não estão ali só porque tem um cabelo grisalho interessante, né? Estão ali porque tem uma certa trajetória, e essa trajetória é uma trajetória de êxito, né? de coisas, né? E de um legado interessante. Mas a gente observa que a Rio Ave, Vitor, ela vem se destacando muito aqui na região metropolitana do Recife e até em Pernambuco, com o mercado de luxo, com arquitetura disruptiva, com um design um pouco já mais arrojado. Tradicionalmente, Pernambuco é um pouco mais conservador, né? Tá mudando um pouco. Acho que a Rio Ave vem levantando essa bandeira aqui no mercado, e isso puxa o mercado também um pouco para cima. Mas existem alguns desafios, certo? De você equilibrar a engenharia com a arquitetura, com o luxo. Como é que vocês veem isso e o que é que vocês praticam hoje lá na Rio Ave em relação a esse conceito? Uma das coisas que me atraiu para a Rio Ave, para esse desafio, Neto, foi justamente o mercado que ela atua. Eu sempre atuei nesse mercado, que a gente chamava de alto padrão antigamente. Isso. E hoje fica difícil a gente enquadrar dessa forma. Alto luxo também já não se está utilizando muito, então a gente está falando que é o mercado sofisticado, de sofisticação. Na Rio Ave a gente está chamando do mercado de sofisticação. Boa. É muito difícil viabilizar. A gente sabe das dificuldades de disponibilidade de terreno no Recife. Então, cada vez está mais difícil fechar a conta. O custo de construção está muito mais alto. Se você for comparar aí, não reflete a inflação do país, e muito menos o INCC, que é o nosso índice que a gente acompanha aí, mas está sempre acima. Então, está cada vez mais difícil. A Rio Ave continua se posicionando dessa forma, mas estamos trabalhando aí uma forma de nos reinventar para a gente trazer essa sofisticação sem necessariamente investindo em materiais caros, em soluções caras. A gente está tentando investir o máximo possível em industrialização, em processos que tenham menos etapas, com menos demanda de mão de obra. A gente sabe a dificuldade que a gente está vivendo de mão de obra. Perfeito. Então a gente está tendo que aliar a arquitetura com engenharia e a expectativa do cliente. Muitas vezes a gente percebeu que não adianta a gente querer adivinhar o que o cliente quer. A gente está buscando entender o que é que nosso cliente quer, no final das contas, o que é que agrega valor para ele. Uhum. Então a gente está mirando no que agrega valor para nosso cliente, para dar essa sofisticação e continuar disruptiva, não deixando de ser disruptiva.
e quebrando alguns paradigmas. Alguns paradigmas. Que uma empresa do porte da Rio Ave, ela tem essa responsabilidade e tem que ter essa ousadia, certo? Uma empresa de mais de 50 anos, né, no mercado. E recentemente eu vi aquele empreendimento de vocês, o Bossa, me lembrou um empreendimento Solar Praça Portugal, lá em Fortaleza. Esse empreendimento, eu acho que ele foi inaugurado há uns 2 ou 3 anos atrás, né, da Diagonal, uma bela empresa e parceira nossa lá também, que eles fizeram com textura mineral. Aí o pessoal, rapaz, como é que a prática aqui no Nordeste tem uma prática de revestimento aderido, com cerâmica, com porcelanato, um empreendimento de luxo, de alto padrão, consegue viabilizar, vende, e você vê que a Rio Ave, ela está colocando essa prática também aqui no mercado, quebrando um paradigma, né? A gente vê que é possível, um empreendimento belíssimo, certo? E eu queria que tu falasse um pouco desse empreendimento, tem outras tecnologias lá embarcadas, né, envolvidas, como isso traz um diferencial para o cenário nosso aqui na região metropolitana do Recife. Eu costumo dizer que a engenharia, quando bem aplicada, ela cabe em qualquer lugar. A gente tem visto há muitos anos, ao longo dos anos, o Sudeste, o Sul, sempre com esse tipo de revestimento. E a gente ainda com muito paradigma de mercado. Creio eu por termos tido experiências negativas no passado. Sim. Por erros de engenharia, ou erros de especificação, ou qualidade de materiais. Então eu entendo que se a gente... não precisamos copiar deles, mas se eles estão tendo sucesso, alguma coisa certa eles estão fazendo. E aí a gente buscou no Bossa trabalhar com esse material. Nós estamos lá com ele já aplicado há um bom tempo. Fiz questão agora recentemente de tirar a tela da fachada para testar na chuva, testar no sol, no vento, intempéries. Enfim, buscamos um parceiro para homologar, fomos à fábrica, fizemos diversos testes. Então a gente tem a base técnica para estar aplicando esse material, que como muitos já podem ver aí na cidade, é um belíssimo material. Isso. A fachada do Bossa é 100% textura ou concreto aparente, ou um revestimento de madeira, aquela madeira... Gerada? A madeira engenheirada. Certo? Que é um ripado bem bonito, que agora que ele vai começar a aparecer, porque a gente, mesmo onde não tem, onde mesmo tem esse revestimento, a gente está aplicando por trás um selador, a gente está protegendo a nossa fachada. Então o Bossa vai realmente dar uma quebrada nesse padrão de mercado de revestimentos cerâmicos, porcelanatos, e ou pintura simples também, que alguns prédios a gente sabe, não é o mercado quem trabalha, mas alguns prédios têm também. E pode ser sucesso, não necessariamente precisa ter problema. A gente vê Fortaleza mesmo, o solar deve ter 2 a 3 anos de uso e um empreendimento belíssimo, certo? É óbvio que eu acho que deve ser uma das práticas também de vocês lá, na parte da pensar em engenharia previamente, né? A questão da engenharia montante, você falou aí, não é só a execução em si, mas qual é a escolha do material correto, pensar... Como você veio da assistência técnica na questão da manutenabilidade, certo? Exato. Como é o comportamento em uso, certo? Daquele sistema. Então, isso aí eu acredito que é uma prática recorrente ali de vocês. Mas essas concepções vêm da incorporação e você tem a engenharia. Como é que é esse equilíbrio incorporação e engenharia na Rio Ave? Na Rio Ave a gente tem, além de eu ser o responsável pela engenharia das obras, nós temos um setor de engenharia montante. Certo. Que eu também sou o responsável. Perfeito. Então a gente tem lá dentro um processo rodando em que, mesmo na concepção, a gente participa. O pessoal da minha equipe está participando. As primeiras tiradas de arquitetura, a gente já está ali junto. As primeiras implantação de estrutura, a gente está junto. E aí vai em todas as etapas do empreendimento, até que está o pacote pronto para entregar à equipe de construção. Então a gente tem participado ativamente desde a concepção dos projetos, para que a gente não tenha surpresa durante a construção. Perfeito. Seja ela de execução, de patologias, mas também de orçamento. A gente está junto ali desde a concepção
até o início das obras. Então, a gente tem procurado sempre arquitetura e engenharia. Estou falando de arquitetura, mas são todas as áreas de projetos. A gente tem uma área de projeto grande na Rio Ave, que a gente pensa bem antes. Quando a gente começa uma obra, a gente já pensou em várias etapas, já contratamos vários projetistas e discutimos amplamente todas as disciplinas. Essa parte de projeto fica com a incorporação ou fica diretamente com a engenharia? A parte de projetos inicial até o projeto pré-executivo fica com a incorporação. Porém, em todas as etapas, a gente tem lá um kick-off que determina se segue ou não com as soluções que a engenharia participa e valida. A partir do pré-executivo, então o pré-executivo, o executivo que vai para as obras já é com a minha equipe. Certo. A gente já assume e passa ao contrário. Agora a incorporação passa a aprovar qualquer ajuste que a gente fizer. Tem situações que a engenharia é preponderantemente taxativa em não utilizar determinado tipo de situação arquitetônica, em detrimento da questão de orçamento, de viabilidade técnica? Tem sim. Agora, recentemente, citando como exemplo, a gente está construindo o Marie Curie, sim, que é na Ilha do Leite, o empresarial. E quando nós da engenharia pegamos o projeto, ele tem umas saliências na fachada. A fachada é unitizada, a fachada é pele de vidro e tinha umas saliências na fachada. E essas saliências estavam previstas quando chegou do projeto inicial da incorporação, como sendo lajes em estrutura de concreto convencional maiores. Então era uma laje menor, uma laje maior. E aí a gente trouxe para dentro da engenharia, discutimos com o arquiteto, pessoal, só, não temos produtividade construindo dessa forma. Para a gente é muito ruim, vão ter balanços gigantescos, vão ter escoramentos com pé direito triplo. Isso precisa ser pensado. E aí decidimos, junto com eles, fizemos uma sugestão de que fosse diminuído um pouco esses balanços e que a gente já incorporasse na fachada pele de vidro. Perfeito. E transformasse essa pele de vidro unitizada. Uhum. Então hoje, se você passar lá, está sendo construída as lajes já estamos com a estrutura sendo construída, todas as lajes alinhadas, mas quando entrar o revestimento final das fachadas, vão aparecer as saliências. Perfeito. Então a gente conseguiu com isso reduzir escoramento, reduzir improdutividade e acabamos viabilizando uma pele de vidro unitizada, que vai ser a solução que vai subir ali. Em breve vai estar naquele viaduto ali da chegada da Agamenon, vão estar aparecendo nossa obra. Vai ser mais um ícone ali. Vai ser mais um ícone da Ilha do Leite. Perfeito. Nessa parte da exclusividade, do luxo, né, ou da sofisticação, como você colocou aí, do posicionamento da Rio Ave, a gente tem aquele dilema da industrialização, né? Tem-se o conceito de que para industrializar você precisa de escala, né? Como é que é visto isso hoje na Rio Ave? Até porque cada projeto é um projeto único, né? Emblemático, tem a sua característica. Você não tem repetições, você não tem escala, certo? Mas, ao mesmo tempo, se fala muito ou se necessita bastante de cada vez mais a gente industrializar processos. Como é que é visto isso hoje na Rio Ave? Neto, eu diria que hoje a maior dificuldade que a gente tem na construção civil é mão de obra. Então, se a gente não industrializar, a gente não vai conseguir construir. Então, a gente tem encarado, apesar de termos empreendimentos totalmente diferentes uns dos outros, sempre. Tá difícil, ainda não consegui achar um igual ao outro aqui na Rio Ave. É verdade. A gente tem buscado soluções para industrializar, mas que não necessariamente sejam soluções muito mirabolantes. Já existem várias soluções de mercado que a gente consegue aplicar numa escala menor. E quando precisa de escala, eu tenho procurado criar escala entre as obras. Perfeito. Repetir soluções. Uhum. Então, se eu tenho uma obra menorzinha, juntando com outra obra maior, eu já ganho uma escala. E como atualmente estamos com 7 empreendimentos em construção, acaba que a maioria das coisas eu consigo escala. Certo. Então, a gente tem buscado, temos procurado parceiros que comprem com a gente as ideias. Agora vamos fazer empreendimentos aí, novidade aí para o mercado de alto padrão, com paredes divisórias em drywall. Perfeito. Então já vamos começar a entregar empreendimentos com parede em drywall, que é mais um paradigma que tem de mercado. Paradigma. Só que a gente vê isso na Europa toda, na América do Norte toda, então no mundo todo faz isso, porque a gente não faz. Mais uma vez, entendo que é porque tivemos práticas inadequadas no passado. Quando eu digo tivemos, é a engenharia como um todo.
que queimou o produto e o problema não é o produto. Então a gente está buscando nos cercar de todos os apoios técnicos para que não dê problema, mas vamos fazer. Então, eu vou tirar várias etapas do projeto, eu vou diminuir o consumo de materiais, a perda de material. A obra vai ser uma obra mais logística enxuta. reversa, é um material que eu já consigo logística reversa, né, aqui em Pernambuco, né, em todo lugar. Nem todo material eu consigo, mas o drywall eu consigo. Para o cliente é muito melhor. A gente oferece, hoje nós temos um setor específico de personalização. Perfeito. Então o cliente pode personalizar o apartamento dele inteiro. Para você ter ideia, o Bossa, 70% dos apartamentos são personalizados. A gente já entrega ao cliente o apartamento personalizado, então ele recebe o apartamento com a nossa garantia para tudo que está sendo feito. Boa. E no dia 1 de entrega do empreendimento, ele pode se mudar para o apartamento. Então, se você contar aquele tempo de obra que ele ficaria fazendo 6 meses, 8 meses, até 1 ano, então para isso é um ganho muito grande para nosso cliente. E sendo em drywall, até se ele resolver fazer uma modificação, fica mais simples no futuro. Isso para citar uma solução técnica, tá? O sistema de drywall a gente vem acompanhando um avanço. Lá na Tecobata a gente tem a prática de fazer projeto de vedação em drywall. E observa-se que ele ganhou escala mais nesses empreendimentos compactos, nessa área hoteleira, mas empreendimentos de alto padrão e luxo. A gente ainda vê uma quebra de paradigma. A Rio Ave está aí colocando aqui em primeira mão que vai iniciar esses empreendimentos com o sistema de drywall, mas você tem um paralelo da personalização. Então, um dos grandes, vamos dizer assim, não é entraves, mas um dos grandes pontos de preocupação do sistema de drywall são os reforços, né? Então, quando você já tem uma previsibilidade da personalização, fica mais fácil você estar colocando e especificando aqueles reforços ali. Mas é um sistema, como todo sistema, né? Se bem utilizado, se bem pensado, a gente consegue tirar os seus ganhos. Que faz parte da racionalização. Claro. Você vê aí a fachada unitizada, nada mais é do que você industrializar uma parte do processo. Certo? O sistema em drywall é você também tornar mais racional um sistema de vedação, enfim. Então, é interessante e é primordial hoje, como você falou, por conta da questão de mão de obra, que é um problema geral em todas as rodas de conversa que a gente tem hoje, não só aqui, mas a nível Nordeste, a nível Brasil. Hoje não existe mão de obra. Né? Não existe mão de obra qualificada, não existe mão de obra direta e indireta. A gente vê uma escassez grande. Como é que vocês tratam isso? Eu vejo que a Rio Ave ela tem uma política muito forte nessa parte de valorização do profissional, de retenção, né? A gente vê aí nas redes sociais vocês com programas aí belíssimos. Como é que vocês tratam esse colaborador do ponto de vista de retenção e investimento para a capacitação deles? Não diferente dos outros, tem muita dificuldade com mão de obra também, Neto. Ainda mais no volume que temos hoje. Hoje tenho mais de 1.000 pessoas nos canteiros de obra. Então é muita gente. Muita gente. Você considerar é muita gente, mas estou com uma rotatividade muito grande. Como todo mundo deve estar, o turnover está bem alto. A gente busca investir nessas pessoas, seja em treinamentos. A gente tem treinamentos para mão de obra direta, temos treinamento para encarregados, mestre, mão de obra indireta, os engenheiros constantemente, que eu acho que também é um problema que teremos já com esses engenheiros, mas fazemos todo tipo de investimento para que ele sinta que na Rio Ave ele tem uma valorização diferenciada. Atualmente temos agora, hoje estamos nos canteiros de obra com tratamento odontológico, tratamento oftalmo nas obras para nosso colaborador. A gente busca, no mínimo detalhe, ter um vestiário muito bom, para que ele se sinta bem no ambiente que ele está. Alimentação, com muito cuidado, tratando com muito cuidado. EPI de melhor qualidade possível. A gente tem muito claro que eles são a mola mestre do nosso negócio. Verdade. A gente agora está em andamento nesse momento uma pesquisa com nossos colaboradores para entender os filhos deles, os netos deles, porque temos pessoas também de idade que já tem neto hoje, já trabalhando em obras. O que é que eles estão fazendo, o que eles vão fazer. Perfeito. A gente está fazendo uma pesquisa porque eu preciso entender quem vai ser meu colaborador do futuro. E normalmente, historicamente, eles vinham
como herança de profissão dos pais. Verdade. E não estamos, na nossa pesquisa, está apontando que a maioria não é. Eles estão enveredando para outros tipos de profissão, outro tipo de segmento de trabalho. Tem dentro da Rio Ave filhos de pais encarregados? Temos Hoje sim. você tem isso... Hoje nós temos na Rio Ave algumas famílias trabalhando. É mesmo? Estamos incentivando agora mulheres. Estamos aí, se alguém tiver para indicar mulheres para trabalhar em obra, a gente tem buscado bastante. Hoje todos os nossos canteiros têm mulheres trabalhando limpeza, rejunte, estamos em busca de profissionais, pedreira, eletricista, encanadora. É mais difícil porque a gente não acostumou a ter essa formação. Mas estamos buscando, inclusive, parceria com os órgãos educadores para ver se a gente traz para dentro de obra, entendendo que tem muito espaço para elas também. Pode ser uma solução para a mão de obra que a gente... dificuldade de quem está de mão de obra aí. É uma solução. A gente, lá na Tecomate, fundou o Instituto Engenheiro Joaquim Corrêa. O professor Joaquim foi fundador da Tecomate e era um amante da engenharia, do compartilhamento de conhecimento, de formar pessoas. E quando ele veio a falecer, a gente montou o Instituto com esse propósito de formar profissionais. Ou melhorar a capacitação desses profissionais, não só da parte de mão de obra direta, como da parte de mão de obra indireta. E tem um projeto com um parceiro nosso, onde a gente teve formação de 30% de mulheres. Quebrou um paradigma. No início, Ângelo, que lidera essa parte acadêmica do Instituto, até ficou um pouco reticente. Disse, rapaz, esse negócio não vai dar certo, a mulher, né, é um serviço um pouco mais bruto. Mas hoje a gente vê na prática que tem mulher carpinteira, pedreira, né, para revestimento de porcelanato. Então você pode ter formações por determinados nichos de produção, né? Não necessariamente você vai formar um pedreiro num curso prático de 3, 4, 5 dias, mas você dá uma valência para aquele profissional, onde aquele profissional ele tem um embasamento técnico e uma prática que pode estar ali colaborando com esse apagão da mão de obra que a gente vive. Temos que pensar nisso, sim. Os processos mais racionalizados, industrializados é um caminho e tem que ser, né, sempre enveredado. Por exemplo, a gente tem hoje no Sudeste uma prática dos painéis arquitetônicos pré-fabricados. Certo? Por que não no Nordeste a gente não tem uma solução semelhante a essa? Não tem fornecedor. Por que não desenvolver a cadeia de fornecedores nesse sentido? Certo? Tenho certeza que é um produto que se encaixa para boa parte do mercado imobiliário aqui na região metropolitana do Recife e no Nordeste como um todo. Pernambuco está ali a 800 quilômetros das grandes centralidades, certo? E tem excelentes fábricas de pré-fabricados. Então a gente já está também conversando com alguns agentes para mostrar que é possível. Certo? É um tema que a gente vai até tratar lá nas nossas missões, no nosso grupo lá. Com relação à parte de sustentabilidade, é outro item, Vitor, que a gente vê que está muito efervescente no dia a dia nosso. Os agentes financeiros já dando algum tipo de incentivo à produção, ou incentivo do ponto de vista de melhoria de taxa, né, para o usuário no financiamento. A gente sabe que a Rio Ave ela é protagonista também nesse sentido. Tem aí um dos maiores telhados verdes aqui com Charlie David, né, na região metropolitana do Recife. Quais são as práticas que vocês vêm utilizando no segmento de sustentabilidade? Hoje o tema ESG, inclusive, está sob meu guarda-chuva também. Eu tenho uma gerente, Michele, que fica com toda a parte de saúde, segurança, meio ambiente, e agora abraçou o ESG também. Nossa ideia é que ano que vem a gente tem uma certificação aí nesse segmento. Investimos, já fizemos um diagnóstico da empresa. Hoje já sabemos o que precisamos melhorar, e uma das coisas que nos surpreendeu é que a gente precisa, na verdade, registrar mais o que a gente faz. Perfeito. Nós já atendemos muito dos critérios para uma certificação que a gente está buscando, de forma até involuntária. A gente já atendia, só que a gente acabava não criando registro. Hoje a gente tem empreendimentos com reutilização de água para irrigação, temos empreendimentos com reutilização de água para as bacias sanitárias,
Estamos comprando para nossos empreendimentos, inclusive durante a obra, energia no Mercado Livre. Estamos buscando agora, todos os empreendimentos daqui para frente, a gente vai colocar uma usina elétrica para o canteiro de obra. Perfeito. A gente já tem coleta de água de chuva, coleta de água de ar-condicionado. Parece que é pouca, mas quando você começa a pegar a quantidade de ar-condicionado que tem nos nossos canteiros, dá muita água. Então a gente tem várias práticas que a gente já está, de certa forma, implementado. A própria parte social que eu falei há pouco, sobre tratar nosso colaborador como dignidade, a dignidade que eles merecem mesmo. Então, governança. Hoje a gente tem muito bem determinado a questão de governança na Rio Ave. Temos hoje bem definido o papel de cada um e o que pode e o que não pode ser feito. Para uma empresa de 50 anos, com uma visão de futuro de mais 50, precisa ter uma governança. Exato. É uma empresa familiar, mas que nos últimos 3, 4 anos se transformou. Hoje a empresa tem um corpo diretivo que acaba guiando a empresa. Os donos hoje ficam com um papel mais de conselho mesmo, conselho administrativo. A gente tem tocado a empresa porque eles estão pensando no futuro. A terceira geração já está dentro da empresa com a gente. Ótimo. Então, é uma empresa que está realmente moldada hoje para perpetuar. Essa questão do ESG, a gente precisa também quebrar alguns paradigmas. Existe um mito no meio nosso de que o ESG só é para empresa de grande porte, né? Exato. Ou só para empresa que é listada em bolsa de valores. Ou que só gera sobrecusto, que não é verdade. Que não é verdade. Na realidade, como você falou, a gente, até nessa parte de certificação, até como a Combate tem uma consultoria nesse nicho, né, de mercado, de apoiar as empresas para obter essas certificações, ED, LEED, Aqua, GBC, enfim. E o que a gente observa, como você acabou de falar aí, que vocês já praticam várias ações nesse sentido de economia, reuso de água, certo? A parte energética, a parte social, que é o S do ESG, né? Então, é só uma questão de organizar melhor e pensar isso preventivamente, certo? Quando você pensa isso lá na parte de projeto, você consegue equacionar na parte orçamentária essas ações e fazer com que aquele empreendimento seja uma consequência à certificação e não um tormento como alguns acham que é, e na realidade não é, né? É feito, por exemplo, essas premiações. A gente vê que a Rio Ave, ela vem ano a ano sendo premiada no Prêmio ADEME, né, que é um grande reconhecimento do mercado imobiliário, dos grandes empreendimentos do mercado imobiliário aqui. E isso nada mais é do que uma consequência. Exato. Né? É uma empresa que está listada aí como 76ª no ITC Brasil. Então, isso está dentro do DNA, provavelmente, ali de vocês, certo? A 4ª aqui no Nordeste, também em metro quadrado construído. Como é que é o dia a dia de vocês em relação a essa prática? Eu quero ter aquele prêmio ou é realmente a consequência de um trabalho vivido ali no dia a dia? É consequência. Muitas vezes até o prêmio chega, a gente não está nem esperando lá, Neto. Ou se surpreende, né? Porque o empreendimento tal ganhou. Surpreende porque a gente faz o empreendimento, na verdade, primeiro, para satisfação dos nossos clientes. Acho que é o ponto focal, tem que ser o cliente, não pode ser diferente. E, ao mesmo tempo, a gente tem a responsabilidade de deixar um legado para a cidade. Então, a Rio Ave tem muito essa preocupação. Muitas vezes o produto não é aprovado, apesar de ser viável, por entender que ele não vai deixar um legado para a cidade. Uhum. Então, todas as pontas têm que estar satisfeitas. O cliente tem que estar satisfeito, o nosso acionista tem que estar satisfeito, mas tem que ser um empreendimento que também deixe um legado para a cidade. Perfeito. Então, isso é uma preocupação que vem da família, acho que desde sempre, desde o seu Alberto, pouco que eu pude conviver com ele, ou muito que eu ouço sobre ele, é sempre que ele estava preocupado com isso. E consequência disso aí são os empreendimentos belíssimos que tem aí, as regiões desenvolvidas na cidade, como a Ilha do Leite, que falamos há pouco, que ele foi um visionário.
com aqueles empreendimentos ali, e hoje são empreendimentos marcantes na cidade. Todo mundo, quando vê, se impressiona com os empreendimentos que tem lá. Eu recentemente escutei uma frase acho que foi Alberto, foi Beto falando, dizendo que o exército dos Albertos, né, do que se deixou de legado. Então, a cultura da empresa ela é muito forte, né, é muito presente. Então, isso é um dos grandes pré-requisitos para a longevidade de uma empresa. Então, a gente trata isso também lá na Tecomat muito forte, essa questão da cultura, de você, né, ser o guardião desses valores. Até porque se isso não fosse colocado em prática, a empresa acaba sucumbindo e acaba desaparecendo. Com relação à parte da missão, a gente fez um trabalho interessante aí juntamente com vocês, com 6, 7 parceiros. Fomos lá para Fortaleza visitar alguns empreendimentos, a gente até brincou, né? Fomos na Dubai, né, do Nordeste. Agora a gente vai para a Miami do Brasil, né, João Pessoa, agora em maio. Da Veneza para Miami, já tem agora o slogan, né, que a gente vai conversar lá com o pessoal. Como é que você vê você que é uma pessoa que foi em Angola, né, é da Bahia, tem experiência na Bahia, né, visitou aí e visita outros mercados, outras centralidades. Essa importância dessa... Vivi no Rio, trabalhei no Rio, então é um mercado diferente também. Essa troca de experiência e de mercados, né? Como é que você enxerga e quais foram os insights que você trouxe lá da missão para a vida, o dia a dia ali na Rio Ave? Primeiro, impressiona realmente os empreendimentos que eles estão fazendo lá. São empreendimentos que eles podem se intitular sim como a Dubai do Nordeste. Empreendimentos belíssimos, empreendimentos de altíssima complexidade de construção, padrão de acabamento muito alto. Então, eu acho que a gente tem que se espelhar mesmo. Acho importante esse tipo de missão. Eu fiz questão de ir, vou em todas que tiver daqui para frente. Porque essa troca de conhecimento é importante. A gente não pode se limitar a olhar para dentro somente, a gente tem que olhar para fora, ver o que está acontecendo aí fora. Foi uma troca muito interessante mesmo. A gente fica aqui vendo por internet, jornal, televisão, mas você tá lá e vivenciar com eles o dia a dia, o que é que eles estão fazendo, foi muito importante. E aí chamou muita atenção o quanto eles eram unidos, enquanto a engenharia de lá é unida. Eu acho que é uma prática que a gente tem que urgentemente trazer para cá. Eles abriram para a gente os números, abriram os canteiros, abriram a equipe, demonstraram o quanto eles cresceram juntos por estarem unidos. Me marcou bastante isso. Vamos começar a fazer aqui, né, com a Tecomat encabeçando essa missão para a gente fazer aqui também o máximo possível, porque ao lado pode estar uma solução que a gente está tentando inventar, a roda e já está pronta do lado, e juntos seremos mais fortes, né? A gente sabe que, como você falou nesse instante, às vezes não viabiliza uma solução técnica porque não tem demanda, mas às vezes a gente tem demanda e não ajuda para viabilizar. Se a gente se unisse, a gente podia ajudar e viabilizar. E no final todo mundo ganha. O mercado de Recife ia ganhar. Tem um amigo nosso, Henrique Suassuna, que ele tem uma frase emblemática. Ele disse que a solução em escala ela barateia. Na realidade, quando você começa a praticar cada vez mais aquele tipo de solução, você deixa uma viabilidade para demais empreendimentos utilizarem e aquela solução começa a ficar viável, começa a ficar barata, né? Isso é algo interessante. A gente tem esse papel e está, vamos dizer assim, encabeçando essa questão aí de unir centralidades, fazer essa ponte de compartilhamento de informação, às vezes coisas simples que a gente consegue enxergar e traz para a nossa realidade aqui e consegue implantar e consegue ter ganhos do ponto de vista de melhor produto, dentro do prazo, dentro do custo, sempre olhando, como você falou, o sucesso do cliente, a viabilidade ali do cliente. Mas as perspectivas da Rio Ave aí para o futuro, como é que vocês enxergam os próximos anos
quais são as novidades, quais são as centralidades que a Rio Ave, se você puder adiantar, vai estar presente. Você vê que a gente está muito focado aqui na Zona Sul, já vê alguns empreendimentos bacanas de vocês lá na Zona Norte, empreendimentos de praia. O que é que a gente pode esperar da Rio Ave para os próximos anos aí? A Rio Ave vai manter o público, o tipo de empreendimento que ela está acostumada a fazer. Isso é uma coisa que está bem clara no nosso plano de ação. Nosso plano de ação é que a gente domine esse mercado, é o mercado que a gente pretende ficar, mas vamos expandir um pouco mais para territórios. Hoje já estamos na praia, estamos na Reserva do Paiva, estamos em Carneiro. A ideia é lançar novos empreendimentos em breve, tanto no Paiva quanto em Carneiros. Zona Norte, entregamos ano passado o Terraço Jaqueira, empreendimento belíssimo, premiado muito, inclusive lá na ADM. Mas temos aí para o segundo semestre, iníciozinho do segundo semestre, mais um lançamento, Zona Norte. Vem uma novidade aí, Zona Norte, no Poço da Panela. Boa. Um lugar diferente para a gente também. Rio ali. Ali perto, com DNA da Rio Ave. A gente está chegando naquela região. E em breve, na Ilha do Leite, um residencial. Um grande residencial na Ilha do Leite, que também é esse ano. Vai ser uma novidade até para a gente e para o mercado. A gente está buscando, assim como fizemos com os empresariais, agora com os residenciais. É uma região que a gente entende que tem um grande potencial. Sim. E a gente lança esse ano um empreendimento naquela região que vai marcar a região. Que coisa boa. Interessante, você falou do Jaqueira, a gente vê o empreendimento com uma arquitetura hoje um pouco mais moderna, mas muito se assemelha ao empreendimento da Secruz de uns 40 anos atrás, de Bossói. Então vê como esse equilíbrio do novo com o velho ali, ou com o mais antigo, ficou uma sintonia, uma harmonia muito boa ali. Parabéns ali, aquele empreendimento é belíssimo, eu visitei e foi uma justa homenagem e um prêmio reconhecido da ADM ali para aquele empreendimento. Ficou muito legal realmente. A gente tem, eu acho que uma coisa que vale a pena citar é que tanto o empreendimento do Bossói quanto o nosso são empreendimentos que têm jardineiras na fachada. Verdade. E é uma coisa que a arquitetura perdeu ao longo do tempo, ao meu ver, por falta de soluções de engenharia. E ali no nosso empreendimento, por exemplo, todas as jardineiras da fachada são feitas manutenção pelo condomínio, para evitar que não tenha mesmo uma padronização. Elas têm irrigação automática. Então, a jardineira, a gente trouxe uma engenharia para viabilizar uma arquitetura. É o que eu falo de a gente estar junto desde o princípio na concepção. Porque se o empreendimento daquele chega para a gente para construir sem ter sido concebido dessa forma, isso é certeza que daria problema aquelas jardineiras na fachada, entendeu? É verdade, é verdade. Excelente lembrança aí dessa questão da prática da engenharia com engenharia montante, de você trabalhar Exato. Previamente. A gente está chegando ao fim, pessoal, mas o que me chamou a atenção muito aqui foi essa sua trajetória. A trajetória de ali estagiário, empresa de penalização, depois passou por uma grande empresa como estagiário da Odebrecht, né, foi para outros mercados. E hoje a gente vê uma desvalorização da carreira da engenharia, né? A gente vê profissionais sendo formados muito menos do que a gente formava 10 anos atrás, como você falou lá no boom, lá atrás, 2015. Existe uma pesquisa do Estadão que a gente tem 50% menos de formação de engenheiro em 2025 em relação a 2015. Você, como um bom engenheiro, você falou aí uma palavra interessante que a gente gosta muito, o engenheiro tem que engenheirar, né? Eu gosto de engenheirar. Como esse amante da engenharia, qual a mensagem que tu deixa para essa nova geração que está ali nas universidades? A gente teve até uma pulverização de várias universidades para o curso de engenharia. É um curso que não é fácil, certo? É um curso que você precisa ter uma certa dedicação, precisa ter uma base, né, forte, né? Até para você persistir, senão você desiste no meio do caminho. Exato. Né? Qual é a mensagem que tu deixa para essa nova geração, para essa garotada, do ponto de vista de engenharia? Primeiro, tenham paciência. Tenham paciência que as coisas acontecem na hora certa. Depois, acreditem em quem tem mais maturidade que você e que está disposto a lhe formar.
eu tenho tido muita dificuldade de manter essa mão de obra de engenheiros, né? Principalmente os mais novos. Muita dificuldade porque o mercado está muito bom e existem oportunidades financeiras muitas vezes melhores do que o que eu tenho para oferecer. Mas certo. Eu tento tratar com eles de uma forma que eles enxerguem o crescimento a longo prazo. Isso. O crescimento com base, como você falou. Sempre eu faço uma pergunta simples para ele: você consegue fazer uma guarita sozinho? Porque todas as etapas que tem num prédio eu tenho numa guarita. Mas você consegue fazer sozinho. E aí muitos gaguejam nessa hora. Eu digo porque você precisa passar por todas as fases de uma carreira de engenheiro para você assumir de repente a coordenação ou uma gerência. Você pode a curto prazo estar ganhando mais, estar com um cargo melhor, mas a longo prazo quem traçou a carreira como tem que ser traçada vai lhe ultrapassar. Perfeito. E vai lhe ultrapassar e não vai lhe ver mais no retrovisor. Porque você não foi preparado para a posição que você vai assumir. E o mercado vai, em algum momento, vai lhe cobrar isso. Essa conta chega. Então, eu tenho tido muita dificuldade. Temos uma grande vantagem, porque a Rio Ave tem um plano de carreira bem determinado. Então, quem entra lá consegue enxergar até onde ele pode chegar. Então, eu consigo sentar e demonstrar até com exemplos internos, pessoas que começaram como estagiários lá e hoje têm cargos de liderança alta na empresa. Eu vim também de uma empresa que tinha isso muito bem definido. Bem definido. Passei por todas essas etapas, que acabou me trazendo a uma posição que hoje eu tenho na Rio Ave e reconhecimento dentro da Rio Ave que eu estou ali porque eu tenho capacidade para fazer aquilo. E me preocupa essa geração que vem aí, que está mais preocupada em ter cargo, em ter nome, em ter posição, do que de fato ter o conhecimento da engenharia. Mas estamos trabalhando, é uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, de estagiários, de botar estagiários e formar esses profissionais. Então hoje na Rio Ave nós temos bastante estagiários e todos eles estão tendo a oportunidade de formar e ficar na empresa até hoje. Do tempo que eu estou lá, nenhum saiu. Todos sendo contratados, mas dentro de um planejamento de carreira. Se ele estiver disposto a seguir um planejamento de carreira que a gente determinou, ele vai ficar com a gente e nós vamos crescer juntos. Porque a ideia da empresa é crescer e eu preciso de profissionais. Perfeito. Realmente é um desafio essa questão de controle dessa ansiedade, né? Você ter um pouco de paciência. É uma mensagem belíssima. E eu me lembro, quando entrei na Tecomate, eu tive fiquei muito próximo do professor Joaquim. E uma vez eu fui visitar uma obra com ele e perguntei a ele, né? Professor, um pouco ansioso também. Veja que eu sou de uma geração que formei há 20 anos atrás, né? Já tinha um quê de ansiedade, né? Também eu sou um pouco ansioso, mas já tinha um quê de ansiedade lá atrás. E aí eu perguntei a ele, professor, como é que eu estou? O desempenho está bem? O que é que eu preciso melhorar? Né? Me deu um feedback. E ele vendo aquela ansiedade naquele momento, ele olhou assim para mim e disse: tenha paciência. O que é seu vai ser seu, desde que você tenha uma continuidade do processo de estudo, né? De sempre querer tá melhorando, sempre querer estar se aperfeiçoando. Então, essa é a mensagem, né, extraindo aí, que você deixa. Ter essa paciência, mas não parar no tempo. Exato. Até porque se você parar, vem outro e que lhe passa. Mas excelente esse papo nosso, Vitor. Queria te agradecer muito. Sei que seu tempo não é fácil. Parar aí 40, 50 minutos do seu tempo. Obrigado por ter vindo. Né? Foi excelente esse bate-papo nosso. Tenho certeza que é algo que vai inspirar novas pessoas, novos colaboradores. A Rio Ave está de parabéns, é uma excelente empresa. A gente, enquanto pernambucano, raiz, embora o nosso coração é de Pernambuco, mas a gente está no Brasil todo, a gente fica muito feliz em contar com a Rio Ave, em ter a Rio Ave nesse protagonismo, nessa liderança aqui na nossa região. Então, parabéns e muito obrigado aí. Eu que agradeço, muito obrigado. Agradeço também a Tecomate pela parceria. Temos diversos projetos juntos aí e não foi nada difícil vir aqui falar um pouquinho de engenharia com vocês, que tanto nos ajudam
a desenvolver a engenharia da Rio Ave, do estado e do Brasil todo, eu acho, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Sigo à disposição. É isso aí, pessoal. Finalizamos mais um podcast, o Tecomatecast, esse ambiente para tratar de inovação, tecnologia, construção civil. Então, curtam aí e sigam as nossas redes sociais. Grande abraço.